E principalmente hoje, nos dias maus, a maldade ela vem florir, né, de qualquer jeito nas nossas vidas. Mas que a gente venha repreender qualquer tipo de maldade e vingança. Quando Deus ele fala para nós não vingarmos de nós mesmos, é porque o Senhor é que garante. O José ele fez essa pressão psicológica botando as coisas de volta, porque ele queria realmente ver se aqueles irmãos dele tinham transformado. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja teu nome, Senhor. Obrigada, porque tu cuida de nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque nós não somos bonzinhos, mas tu, com o teu olhar de misericórdia estende tuas mãos para nós. Obrigado pelo teu braço forte, Senhor. Obrigado, Senhor, pela ação, Senhor amado, em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque deitamos e acordamos e estamos aqui na tua presença, meu Pai. Obrigado pelo pão, pela água, pelo ar que respiramos. Obrigado pelas nossas vestes, pelo nosso calçado. Obrigado, meu Deus, pela providência, meu Pai, que tu dá para nós. Nós não devemos ficar ansiosos, porque tu és o Deus que sonda tudo, que vê tudo. Que nós não venhamos abrir a boca como eu abri a boca, Pai, para dizer que eu vou passar, Senhor, esse final de ano só. Eu não estou só. Posso estar com falta de pessoas ao meu redor, mas eu te louvo e te bendigo, meu Pai, porque tu és o Deus que vem e que suple as faltas. Deus, tu é o teu Espírito Santo, Pai, que sonda o nosso coração. E se há algum buraco, alguma lacuna dentro de mim, que tu retire, Pai. E retire também da vida de cada um que vai escutar esta oração. Nessa manhã eu profetizo bem certo da minha vitória e da vitória do meu irmão. Certo da vitória, nossa vitória do povo de Deus na terra. Certo da vitória dessa pessoa que está do outro lado da telinha, que vai escutar essa oração, que vai ver este devocional. E já profetizo a bênção, Senhor, sabendo que tu és Deus, ó Pai. Deus, eu não sei como te agradecer. Eu não tenho palavras, Senhor, mas eu sei que tu és o Deus que sonda o nosso coração. Que tu venha contemplar os nossos corações nesta manhã. Aonde essa pessoa estiver, que entregue inteiramente diante de ti, meu Pai, para receber, Senhor amado, a unção e a graça do teu Espírito Santo, Pai, porque tu és supridor de tudo. Quando nós clamamos, Senhor, eu sei, meu Pai, eu creio na resposta, porque tu és Deus, porque clamamos em nome de Jesus. Deus, profetiza a bênção sobre o nosso Brasil, sobre aquelas famílias ali em São Paulo. Que tu venha contemplar cada um, meu Pai, que eles acordem, despertem, que Jesus está voltando, meu Pai. Tua palavra não passa, meu Pai, a tua palavra permanece para sempre, é verdadeira. E nos finais dos tempos, nós vamos ver muita coisa, porque está registrado na tua palavra. E eu bendigo pela tua palavra. Obrigada, meu Senhor, por este livro santo que nos orienta cada manhã, meu Pai. Obrigada, Jesus. Abençoe os meus vizinhos, tanto do lado esquerdo, do lado direito, da frente, dos fundos. Que tu venha contemplar, meu Deus, a nossa ilha. Enfia todos na face da terra. Contempla, meu Senhor, porque tu és grande. Vamos ler a tua palavra. Que hoje, Senhor, está registrado em Gênesis 44. Deus nos deu unção do teu Espírito Santo, que venhamos ser gratos a todo momento, em nome de Jesus, tome o Fábio nas tuas mãos, a família dele, meu Deus, toma nas tuas mãos, enfim, todos os componentes desse devocional, o irmão Mário, a Tamires Dias, a Ruth, a Lucinha,
Enfim, meu Deus, o Jamie, pai, toma Jamie na tua mão, meu pai. Contei para ele onde ele estiver agora nesse momento, meu pai. E profetiza a bênção, Senhor, sobre o nosso devocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e bendigo agora e para sempre. Amém. Aleluia. Bom, Gênesis 44. O copo de José. José, es- José deu esta ordem ao administrador da sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, os homens partiram. Eles com seus jumentos saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que que o meu senhor está dizendo uma coisa dessa? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver este copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aqueles que, aqueles com quem foi encontrado o copo será meu escravo, os outros ficarão livres. Eles se apressaram, cada um colocou seu saco de mantimento no chão e abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento e lhes voltaram para a cidade. Até aí, Fábio? E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. Prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José, disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabieis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo,
este será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ah, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E irão e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai, já velho, e um filho da sua velhice. O mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim, e esse disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirarde este da minha presença, eles acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: Se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do mais moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não seja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Nos capítulos anteriores aqui, né, eles almoçaram ali, né, tiveram a refeição junto com José ali na mesa. José já provou eles ali, né, aumentando a porção 5 vezes para Benjamin, né, testando o coração dos irmãos. Viram que os irmãos realmente estavam, né, arrependidos. E aí José, ele planta mais uma estratégia aqui, né, em Benjamin, pedindo para o mordomo, o administrador, né, que diz na Bíblia da Dona Marinês, colocar a taça, né, uma taça de prata no saco de Benjamin. Engraçado que José, novamente, né, ele colocou os cereais e colocou o dinheiro de volta, né. Ele colocou mantimento e colocou o dinheiro de volta na boca dos sacos para os irmãos levarem embora. Imagina os irmãos, né? Pô, caramba, de novo, né? Novamente voltou o dinheiro, né? O que está acontecendo aqui, né? Eu acho que provavelmente eles não tinham visto ainda, né? Mas eles viram quando o mordomo mandou abrir os sacos, né? Eles abriram os sacos e viram ali, né? O dinheiro na boca do saco de cada um. E eles não contavam que teria, né? O saco de Benjamin, a tal, né, taça de prata, né? E foi engraçado que José fala, né? Que ele era um adivinhador, né? Você não sabia que eu sou um adivinhador, né? E os homens aqui dizem, né, que se Deus, né, revelou a ele, né? Aqui fala, né? E Deus revelou a José, né? Que aqui, ó. Então, que Judá achou Deus a iniquidade de teus servos, né? Aqui ele fala, né? Cadê? No 16, né? Então disse Judá: Que responderemos ao meu senhor, né? Que falaremos?
E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, né? Então agora ele virou, né? Tá só dizendo aqui que agora virou escravo, né? E porque foi justamente o que eles tinham dito ali, né? Olha, nós não fizemos nada, mas se você achar alguma coisa, estamos todos condenados, né? Seremos todos os seus escravos, né? Justamente desafiando ali, né? De que eles não seriam capazes de fazer tal moda, né? Tal coisa. Mas, infelizmente, foi achado alguma coisa ali, né? José tinha plantado isso daqui, né? Justamente para testá-los, né? E a gente vê aqui eles voltando e o coração de Judá, né? Porque como Judá tinha dado a palavra ao pai, né? E que ele propôs até os dois filhos dele, né? E ele falando aqui que ele, né, cairia sobre ele, né? Esse pesar, né? Essa falta, né? É, o que José diz aqui, né? Em Judá fala no capítulo, dois capítulos antes, eu acho, alguma coisa relacionada a isso. E ele se dando como responsável por trazer Benjamim de volta, né? E aqui José pôde presenciar, né, o coração de Judá, né? Preocupado com o pai, né? Preocupado com o irmão, né? E não era um coração egoísta, né? Mas um coração inclinado, né? Às dores do pai ali, né? E ele, inclusive, ele volta a citar, né? Olha, deixa eu te falar no seu ouvido, né? E é aqui engraçado que no 18 ele tem aqui o Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E aqui a gente tem a palavra Senhor duas vezes, né? A primeiro Senhor está em letra maiúscula e a segundo Senhor está em letra minúscula, né? Então o Senhor no qual José fala aqui pela primeira Judá, né? Ele pede aqui, ah, meu Senhor, rogo-te, é a Deus, né? E o outro Senhor é o próprio José que está ali na frente dele, né? Então, ah, meu Senhor, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não acenda a tua ira contra o teu servo, né? Judá vem aqui, né, e fala aos pés do ouvido de José, né? Sempre se colocando como uma posição de serventia, né? De humildade ali, nunca de afrontamento, né? É, e Benjamim, a gente vê que Benjamim não se defende, né? Nessa situação aqui. Mas Judá entra na frente aqui e vai conversar com José, explicando justamente, né? A questão ali do pai dele, né? Que já não tem mais o filho, né? No qual ele nem sabe se morreu ou não, né? Que nunca mais ele o viu e provavelmente nunca mais o verá, né? E ele pede para que ele fique no lugar do irmão. Fala, olha, para que o meu pai não morra, né? Para que meu pai não sofra mais, porque meu pai disse, né, que ele decidia a sepultura com tristeza, né? Caso esse outro meu irmão também morresse, né? Então, para que isso não aconteça, né, e essa culpa caia sobre mim, ele pediu para que trocassem, né? Olha, deixa Benjamin voltar, né? E fica comigo, para que meu pai possa sobreviver. Aqui a gente vê já a transformação, né, de Judá, né? Já a transformação do coração de Judá, né? Os próprios irmãos ali também, né? Voltaram, né, em humildade ali. Eles não tentaram lutar, né? Eles não tentaram fugir, né? Imagina, eles já tinham feito uma caminhada ali, eles poderiam ter, né, tentado, né, se rebelar ali, mas não, eles voltaram, né, e, e outra coisa também que mostra ali, o mordomo, o administrador, ele tinha dito que somente aquele no qual o copo fosse encontrado seria, né, seria morto, ou seria, né, mantido o restante seria liberado, né, e eles não voltaram para Jacó, né? Eles voltaram junto com Benjamin. Eles poderiam muito bem, né, ter virado as costas para Benjamin, né, já que o mordomo tinha dito que somente ele seria, né, culpado, né, e os restantes estariam livres, né? Eles poderiam muito bem ter, né, virado as costas para Benjamin e ter ido embora para o pai, né, e explicado para o pai o que tinha acontecido, né? Mas não, os irmãos eles voltaram, né, para José junto com Benjamin, né? Não abandonaram Benjamin. Isso mais uma vez, né, mostra, né, como o coração deles estava naquele momento, né?
e talvez preparados para que José se revelasse, né, aos irmãos, né? A gente vai ver isso depois no próximo capítulo. Tá ótimo, tá bem explícito, tá bem clara que é essa palavra, viu, gente, que é muito forte. Então, não te deixe vencer do mal, vence o mal com o bem. E os irmãos de José, eles sabem o que eles passaram, né? E ali o coração dele estava ali naquela tristeza, e como a Ruth falou ontem mesmo, né? Isso aqui é a continuidade do 43, que traz a mesma afirmação do ocorrido, né? E José fez uma pressão psicológica dos irmãos. José fez eles levar o dinheiro primeiro, e daí eles viram que aquele dinheiro que ele levou não era deles, que tinha que trazer de volta a fidelidade dos irmãos de José, né? E na volta, José manda encher tudo e bota o dinheiro tudo para levar tudo de volta. Que pressão psicológica, né? Botou aquela taça, mandou botar aquela taça no saco ou seja, do Benjamim, porque ele sabia que o Benjamim era do coração do pai, né? Sabia que Benjamim, por isso que a gente não pode revelar qual é o filho que a gente gosta mais, porque, né? Só Jesus na causa. E principalmente hoje nos dias maus, a maldade ela vem florir, né, de qualquer jeito nas nossas vidas. Mas que a gente venha repreender qualquer tipo de maldade e vingança, né? Então, quando Deus ele fala para nós não vingarmos de nós mesmos, é porque o Senhor é que garante. Então, o José ele fez essa pressão psicológica botando as coisas de volta, porque ele queria realmente ver se aqueles irmãos dele tinham transformado, né? Porque ele foi jogado lá. Como a Ruth falou ontem nesse assunto, que era uma prova, né? Foi uma prova. E a gente precisa, até os dias de hoje, até estar nos provando de Jesus, né? Será que nós vamos negar a Jesus quando vier aquele aperto de mandar você rasgar a Bíblia ou tomar a Bíblia da sua mão? Será que você vai negar a Jesus? Tomara que, eu não posso dizer, também ela falou uma coisa lá no outro devocional que eu fiquei pensando assim, né? Ela não sabe se ela vai ser arrebatada. Eu estou tentando ficar na presença de Deus, para que o Senhor me leve, para que eu possa ceiar com o Senhor. Senão, não, não adiantaria nós estarmos aqui falando do Evangelho se nós não tivermos a certeza que nós vamos ceiar com o Senhor. Temos que estarmos na certeza, na confiança, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, vamos ficar na dispensação de Deus e vamos ser fiel até a morte, porque aí sim vamos cumprir a palavra de Deus e vamos cear com o Senhor, né? A gente vai dar continuidade sempre aqui e vamos ver que cada capítulo que a gente lê de Gênesis é para poder levantar o nosso ego, é para estarmos firmes no Senhor, para podermos alcançar o que Deus nos prometeu, que é a vida eterna. Deus abençoe. E dona Marinês, isso é certo mesmo, que o José estava testando, como a senhora, o Fábio já falou. Ele, ele também estava testando porque ele ainda precisava de ser curado completamente. Ele ainda não cria que os irmãos tinham se transformado e que eles o defenderia o mais novo, já que ele sabia que o pai o amava tanto. Então, ele fez mais um teste para ver se eles iam defender o irmão, o que que eles iriam fazer com aquela criança. Então, ele teve a prova final dele, né? De que os irmãos sim tinham mudado. Eles defenderam o Benjamim e não quiseram mais
tipo, deixar ele para trás, como o Fábio falou, eles não abandonaram ele, eles vieram com ele. O Judá ainda suplicou por ele para fazer a troca, mas não deixar o filho lá, porque senão o pai morreria. Foi lá no ouvido do Senhor, se humilhou todo e, e, e o que ele não era humilde quando ele fez o que fez com o José. E aí então ele se humilhou, pediu para falar de orelha para que ele queria contar toda a verdade deles. Foi lá e falou, pediu, suplicou, e como o Fábio falou, o desenvolver, que é no próximo capítulo, é assim, é, é o agir de Deus, é o que tinha que ser, é a alegria total dessa família. Então, eu acho, igual a senhora também disse, o Benjamin não se defendeu, ou foi o Fábio que falou. Ele não se defendeu porque os irmãos defenderam o contrário do que eles fizeram com José. Eles não cuidaram de José, não defenderam José, muito pelo contrário, né? Mas com Benjamim, todos eles se defenderam, todos eles foram lá. E igual ele falou, nós nos tornaremos seu servo. E, e ele falou, não, só quero de servo a pessoa que estava com copo. Por quê? Porque ele sabia que quem estava com copo era o Benjamim. Ele já tinha mandado colocar lá nele, porque foi tudo de propósito, né? Então ele só queria o Benjamim, ele já programou tudo para que eles não tivessem uma saída, que eles tivessem mesmo que se entregarem e, ou eles abandonassem. E eles não abandonaram, né? Porque estavam arrependidos, que eles amavam o pai, porque eles tinham visto a dor que eles tinham trazido para o pai por causa daquele filho. Mas o próximo capítulo dá até vontade de ler logo. Então, olha aqui, no dia 11, fala sobre Maria. Aqui, ó, quinta-feira, dia 11 de dezembro. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um anjo, e chamarás o seu nome Jesus. Está em Lucas, capítulo 1, de 30 a 31. Então, era um período de acontecimentos extraordinários. O anjo Gabriel havia aparecido a Zacarias no templo em Jerusalém, alguns meses antes, anunciando o nascimento do filho pelo qual ele havia orado. O filho dele, João, o Batista, deveria ser o precursor do Redentor, prometido. Agora Gabriel apareceu novamente, dessa vez em Nazaré, uma pequena cidade da Galiléia. Deus o havia enviado à Virgem Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Foi a sua saudação. Depois o anjo lhe disse: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso conquistou a confiança dela, pois sua consternação inicial, que era compreensível, uma vez que um sublime anjo e dignatário de Deus havia entrado na casa, a mensagem do anjo ultrapassava toda a imaginação e até os limites da criação. O filho que ele anunciou não seria do futuro casamento com seu noivo José. Isso ela imediatamente compreendeu. Então perguntou: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? O anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Zacarias havia perguntado, cheio de dúvidas: Como saberei isso? Maria, porém, aceitou o anúncio do Redentor pela fé. Ela se colocou à disposição de Deus, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus, que Amém. maravilha, né? A gente vê aqui o mover, né, de Deus sobre a vida de Maria, né? Eu tenho continuação. Ah, tem várias aqui. Ó, tem o de amanhã também, que é sobre ela. Quando eu leio esse capítulo aqui, essa parte de Maria aqui, a gente vê, né, com a graça dela, né?
Deus, a gente tem tanta discussão, né, na igreja, né, na igreja católica sobre, né, a idolatria e a prostração sobre Maria, né, e, e aí tem muita discussão, né, sobre os irmãos ali que seguem, né, o que tem na palavra, né, sobre essa questão de não se prostrar e não idolatrar Maria, né? Mas a gente tem que lembrar que é, ela foi a mãe de Jesus, né? É uma pessoa muito importante, então é uma pessoa que ela deve ser honrada, né? Por nós. É, não ser idolatrada, né? Mas ela tem que ser reconhecida o papel dela, né? Deus achou graça nela, né? Para que Jesus pudesse vir ao mundo, né? É uma coisa maravilhosa. É uma coisa muito gostosa, muito bonita de se ver, né? Esses dias eu estava revendo aquela passagem que eu tive com um muçulmano que ele tinha dito, né, que Jesus falou quando nasceu, né, com Maria. No Alcorão acho que tem esse escrito lá que Jesus falou com Maria ao nascer. E aí eu falei, não, mas não está na Bíblia isso. Ah, se não fosse assim, como é que Maria saberia, né, que ele era o Messias, né? Que ele era o Messias, para ele não é nem Messias, né? Que para ele que ele era Jesus, né? Profeta, para eles acham que é um profeta, mas eles se esquecem, né? Porque o Alcorão não tem registrado essas passagens aqui, nas quais os anjos falaram tanto com Maria, né? Como com José, né? Falando quem era Jesus, né? Não precisava Jesus falar ao nascer, né? E outra, se Jesus tivesse falado ao nascer, com certeza Maria teria falado para Lucas, né? E Lucas teria registrado isso no Evangelho, né? É um evento de tal importância, né? É, enfim, a importância de Maria, né? E o reconhecimento que nós temos que dar a ela, a importância que ela, que ela tem, né? Que ela teve, né? Na vida, né? No Evangelho e ter, né? Ser usada para trazer Jesus ao mundo, né? E também, Fábio, até onde eu sei, eu já estudei e aprendi, a Bíblia fala da Bíblia, né, falar que Jesus cresceu como um comum, ele era comum, mas ele tinha o Espírito sobre ele. Ele foi carpinteiro, trabalhou com o pai dele e tudo. Com certeza Jesus era diferente, mas ele foi comum, então por que ele ficaria se mostrando ao nascer? Não era isso que Deus tinha para ele. Ele já nasceu todo mundo sabendo que ele era Jesus, porque Deus tinha falado para Maria, tinha, igual você falou, falado para José quem era ele, quem era ele. Ele era o filho de Deus que Jesus, Deus falou quando falou para José, falou: esse é meu filho, que né, explicou tudo para ele, falou o nome e aí José se convenceu de aceitar ela. Então eles já sabiam quem era Jesus e como ele ia nascer. Eu também não acreditaria que É, Jesus tinha que ser normal, entendeu? Igual ele foi homem, ele sentiu tudo que nós sente. Então ele foi um bebê normal, eu acho. Só que com o Espírito Santo nele, entendeu? A diferença. Mas ele não bom, tinha que se amostrar, eu acho. Não sei, não vivi naquela época e não tenho um estudo aprofundado disso ainda, né? na verdade, eu acho que ninguém tem essa informação, né? A única informação que a gente Né? tem é Jesus aos 12 anos de idade, e depois, quando iniciou o ministério dele, né? Aos 12 anos dele no É, templo, né? ele iniciou o ministério dele já bem maior. Ele tinha É, 12 aninhos, né, quando ele entrou no templo e começou a é. pregar. E foi cumprimento de profecia também, né? Porque esses 12 É, anos, eles têm lá, os judeus têm um ritual deles lá, né? Que aos 12 anos o menino, né, tem um é teste que eles fazem, né? apresentado, É né? apresentado, né? Isso, no templo, É, né? uhum, Ele foi justamente cumprir, né, esse protocolo aí, né, dos judeus, exato, né? ele fez tudo o que tinha que ser feito na lei, né, É. do homem. Então eu não acho isso que foi, não, também. Agora, assim, a gente pensar também que Jesus era um homem sem pecado, né? Então, mesmo ele sendo
normal, né? Aos olhos É humanos, igual eu falei, ele tinha o ele Espírito devia, Santo nele, né? Ele é, estava com ele, então ele era diferente, mesmo ele sendo homem igual nós, parecendo ser como nós, ele era especial, ele era imagina diferente, conviver com Jesus, né? Quando criança ali, porque um menino de sabedoria extrema, né? Porque, assim, né? para não ter pecado, né? Devia ter um, assim, né, um amor, uma misericórdia gigantesca, né? As pessoas deveriam ver claramente, Sentir, né? né? Porque Que igual quando Deus achou graça em Maria, era porque também ela era diferente. Agora imagina Jesus, né? Que verdade. Maria, que era carne, que era normal, Deus olhou para ela e achou graça porque ela era diferente. Ela imagina Jesus, filho dela. Mas é por isso que Deus escolheu ela, né? Porque ela já era especial, ela já sabia ser essa pessoa bondosa, maravilhosa que ela é, mãe de Jesus. Igual você falou, toda a honra seja dada a ela, a honra que ela deserve como mãe, porque é uma dádiva mesmo dada por Deus que a gente, só quem é mãe sabe, e recebeu, sabe o que é ser mãe. Imagina, mãe de Jesus. Nossa, é muita honra mesmo. Eu já estou tão feliz por ter os meus para ser eles meus. Você imagina a mãe de Jesus. Tanto que eu acho que ela sentia honrada e feliz, porque quando. E ao mesmo tempo ela devia ter um respeito por ele, que acho que a pessoa dele se impunha, porque quando ele fez o primeiro milagre lá, que ela vem e fala: Jesus, por que você, né, não faz a água virar vinho? Daí ele fala: ei, mulher, o que tem eu contigo, né? Então, tipo assim, nossa, deve que era também assim bem forte para ela ser mãe de Jesus e ver tudo que ele passou e, e ela saber que ele tinha poder, que ele podia fazer e ela querer ajudar igual a gente tenta fazer para os nossos filhos hoje. Eu falo porque às vezes tem coisas que eu tô vendo meu filho ali, struggle ali, como é que fala? Ai, ali tentando e não está conseguindo. Aí você quer ajudar ele e você não pode, porque é ele que tem que fazer. E ele sabe a hora que ele vai fazer, porque é ele que tem que decidir fazer. Então, eu imagino como foi com Maria, né? Igual essa passagem que ficou registrada, quando ela tentou ajudar ele, ele falou: ei, mulher, que eu tenho contigo. É. Dificuldade, né? Uhum. Palavra que você estava buscando aí. É. O inglês vai me misturando, né, Ruth? Eu tenho um problema, Fábio, que tem palavras que eu não consigo lembrar, sabe? Às vezes eu lembro depois, mas na hora você fica tão. Ai, Jesus, misericórdia. O dia Mas seguinte é. aqui, de amanhã, fala sobre Maria também. Eu posso dar continuidade aqui. Não sei se a doutora Marinês quer comentar Ué, alguma vamos coisa. falar dela, terminando. Vou ler aqui e depois eu. Tá bom? Aí a doutora Marinês comenta, se ela quiser. Então, aqui, ó, no dia de amanhã, tá? Então, ó, disse então Maria: Deus auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para Abraão e a sua posteridade para sempre. Está em Lucas também. Então, Maria. Deus respondeu à disposição de Maria em se tornar a mãe do Redentor. Quando ela visitou sua prima Isabel, a mãe de João Batista, foi recebida com uma promessa dada por Deus. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Maria respondeu: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Maria reconheceu que o Todo-Poderoso havia realizado grandes feitos por ela. No entanto, ela pensava não apenas na sua benção pessoal, mas também louvava o poder de Deus e a santidade do seu nome. Ela ainda foi além ao louvar a sua misericórdia imutável.
O que aconteceu a ela mostrava que Deus estava retomando seu relacionamento com o seu povo Israel novamente. A promessa que ele havia dado a Abraão e seu descendente seria cumprida na vinda do Messias, Cristo. Os crentes de hoje em dia também são ricamente abençoados em Cristo, ainda que de uma forma diferente de Maria. Eles têm bênçãos espirituais, e isso deveria suscitar contínuo louvor em nós. Porém, podemos aprender com Maria a não nos concentrarmos em nós mesmos, e sim incluir em nossa adoração o fato de que Deus designou a Cristo como governante sobre todas as coisas, a fim de cumprir seu propósito eterno. Olha que maravilha, né? Maria se esvaziando de si mesma, né? E, e a gente fala sempre, né? Toda honra, toda glória a Deus, né? E o resto é por graça, porque merecimento nenhum de nós temos, né? E Maria, aqui mesmo, ela vem reconhecendo, né? Que é pela graça, né, que ela foi escolhida, né? E, e a oportunidade de fazer parte, de presenciar ali a promessa de Deus sendo cumprida, né? Ela sendo usada ali, mas era Cristo, né, que iria fazer, né? E o que Cristo fez ali se estendeu a toda a humanidade, né? E de forma eterna. E graças a isso que toda a humanidade hoje se reconciliou com Deus, né? Pela, pela entrega de Cristo, né? Mostrando como exemplo, né? Se esvaziou totalmente de si mesmo, né? Por amor a nós. Esse é um exemplo maravilhoso, né? Que Cristo nos deu, né? E no qual Maria também, ao aceitar, né? Ao dizer que eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua carne, né? Segundo a tua palavra, desculpa, né? Isso também mostra o esvaziamento de Maria, né? Mostra a humildade, né, dela, né? E esse foi o ambiente no qual Cristo cresceu, né? Com a mãezinha dela ali, com esse coração inclinado aqui, né? Ao próximo, né? Mas estou toda besta, estou aqui escutando, estou aqui pensando o valor de uma mãe, né? A mãe, a pessoa diz mãe é mãe. E louvado seja Deus. Uma vez eu falei assim, mãe é um bicho besta. Depois Deus me cobrou isso, de dizer que a mãe é um bicho besta. Mãe não é bicho besta. Mãe é um ser. Só Deus sabe o valor de uma mãe. Nem todo mundo, nem todos os filhos reconhecem o valor de uma mãe. A mãe é preciosa, a mãe é para ser respeitada. Lógico que a mãe não tem que ser, como é que diz, render honra para uma mãe. Os filhos devem render honra para uma mãe por ela ter o nome e ter dado essa bênção, ter essa dádiva de botar o filho ao mundo, né? Porque Deus concedeu, né? E aquele episódio de Maria, Jesus sabia por que estava falando assim com ela, né? Se alguém pode, uma vez eu escutei um rapaz dizer, mas Jesus foi ignorante com a mãe dele. Aí eu cheguei e falei assim, Jesus não foi ignorante com a mãe dele. Jesus, ele apenas mostra que a honra e a glória é para Deus o Todo-Poderoso, né? Que quando a gente for falar, a gente dá honra a Deus. Agora, o filho tem que respeitar a sua mãe. No dia de hoje é muito complicado, né? Os filhos de hoje, não respeitam mais as suas mães, não respeitam mais os seus pais. E isso é bíblico também, né? Que nos finais do tempo viria isso. Filhos contra pai, filhos contra, enfim, pai contra filho. Então é cumprimento da palavra, volto a dizer, né? Então a palavra tem que se cumprir, né? E às vezes os filhos deixam a desejar, né? O amor de uma mãe. O amor de uma mãe é para 100 filhos. Como sempre eu escuto isso. A mãe, ela ama 100. Se ela tiver 100 filhos, ela ama 100 filhos. Já os filhos,
É difícil ter um filho que honra a mãe e que ama a mãe verdadeiramente. Top muito forte para mim, né? Nesse momento. É muito forte ouvir Fábio falar, a Ruth, enfim. Eu louvo a Deus porque eu sou mãe. Eu louvo a Deus que Deus me deu, abençoou a minha madre e fez com que eu viesse trazer meus 3 filhos a esse mundo. Então, eu louvo a Deus que eu faça por meus filhos, ainda que meus filhos não façam por mim, porque o valor de uma mãe é terrível, é tremendo, é sublime, é sereno. Mas a honra e a glória é do Todo-Poderoso, aquele que é e para sempre será. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz por esse momento com vocês. Graças a Deus. É desafiador, né? A gente ser pai e mãe, né? Porque em alguns momentos nós passamos por conflitos, né, com os nossos filhos, né? Principalmente nessa questão de rebeldia, adolescência e, é, e como nós, como pais, né, cristãos, né, como conduzir, né, a educação dos nossos filhos, né? É grande desafio, porque ao mesmo tempo que nós devemos agir com amor e com misericórdia, né, nós também precisamos educar, né? Nós também precisamos chamar atenção, nós também precisamos, né, apontar o caminho, né? E apontar o caminho com amor é desafiador, né? É desafiador quando às vezes você ouve uma palavra ríspida, quando você ouve, né, uma desobediência, né, um desaforo e como Cristo faz com a gente, né? Como Deus faz com a gente nesses momentos, né? Eu estava refletindo esses dias porque se nós erramos, se nós pecamos, né, nós também temos a justiça de Deus, né? Nós também passamos, né, por situações na nossa vida, às vezes por desobediência nossa, né? Às vezes por algo que nós fizemos, né? E não é por falta de amor de Deus, né? A razão pelo qual nós passamos por determinadas situações, né? Nós passamos por situações como essa porque Deus nos ama, né? Eu vi a Ruth falando algo agora também. A gente às vezes vê os nossos filhos passando por dificuldades e a gente quer fazer por eles, né? Mas a gente não pode fazer, porque a prova é dele, né? O crescimento é dele. Ele precisa passar por aquilo, né? Para que ele aprenda, para que ele cresça, né? Para que ele seja restaurado. E isso é desafiador para a gente, né? Lidar com a ansiedade, né? Lidar com a confiança em Deus, né? Temos confiança que Deus vai fazer, né? E, e aí eu acho que é né, uma grande mistura de tudo isso, né? Nós sermos misericordiosos, temos um coração amoroso com os nossos filhos, né? Confiarmos em Deus de que Ele vai fazer, né? E ao mesmo tempo temos um posicionamento de pai que ensina, né? Que guia, né? Que conduz, né? É, é realmente desafiador. E eu acho que no final de tudo, né, ontem eu vim conversando com meu filho no carro em relação a isso, inclusive. Ele tinha ido num encontro com os jovens na igreja e o tema era sobre ansiedade, né? E foi engraçado porque eu acho que é justamente sobre isso, né? É sobre deixar nas mãos de Deus. E, né, e como uma coisa que você estava falando com ele é justamente, às vezes, muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente perde a paciência, né? Às vezes a gente briga, às vezes a gente esperneia, né? E quando a gente faz isso, parece que Deus se afasta e fala assim: tá bom, você quer fazer do seu jeito? Então, quando você precisar de mim, né? Eu tô aqui. E depois que a gente bate a cabeça e a gente lembra de Deus, né? Aí ele fala: tá bom, então deixa que agora eu faço, né? E ele vem e faz, né? Então a gente tem que saber deixar Deus agir, né? E a gente manter o nosso coração amoroso, misericordioso, né? E ao mesmo tempo entender, né, que tem o tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo, né? Tem o tempo da né, da maturação, né? E do aprendizado, né?
Porque a gente, como pai, às vezes a gente fala coisas, né? A gente conduz de maneira que é do homem, né? E a gente se cobra demais também. Mas faz parte do aprendizado, né? Tanto de um lado quanto do outro. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai, Senhor, obrigado, Senhor, gratidão, Pai, pelo seu amor, Senhor, gratidão pela sua misericórdia, Senhor, gratidão, Pai, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, por nos preencher, Senhor, com a sua paz, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar, Pai. Obrigado, Pai, por suprir, Pai, as nossas necessidades, Senhor, nossas necessidades emocionais, Pai, espirituais, Senhor. As nossas necessidades, Pai, aqui nessa terra, Senhor, materiais, Pai, ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, Pai, nos conduzindo, Senhor, andando conosco, Pai, caminhando conosco, Pai, nos ensinando, Pai, nos agraciando, Pai, com a sua misericórdia, Pai. Ô Senhor, como somos falhos, Senhor. Mas quão bom, Pai, temos Ti, Pai, temos o Espírito Santo, Pai, dentro de nós, nos guiando, Pai, nos alertando, Senhor, sobre o caminho correto, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua palavra, Senhor. Obrigado pela Sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado, Pai, por nos proteger, Pai, proteger nossa mente, Senhor, contra pensamentos ruins, Senhor. Obrigado, Pai, que apesar, Pai, dos enfrentamentos, Pai, dos conflitos que nós temos nesse mundo, Senhor, dos desafios, Pai, nós sabemos, Pai, que nós temos a Ti, Senhor, no qual a gente pode confiar, Senhor, no qual nós podemos, Pai, colocar em Suas mãos, Senhor, que o Senhor é bom, Pai, o Senhor é agradável, o Senhor é perfeito, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, que o Senhor peça a Ti, Pai, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Senhor, tocando os nossos corações, Pai, que nós possamos ter o coração inclinado a Ti, Pai, a todo momento, Senhor, que não tenha nenhum sentimento de revolta, Pai, nenhum sentimento de angústia, Senhor, nenhum sentimento de tristeza, Pai, espírito de rejeição, Pai, que caia por terra, Senhor Jesus, que nós possamos ter uma compreensão, Pai, superior, Senhor, uma compreensão divina, Senhor, dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter, Pai, misericórdia, Pai, que nós possamos, Pai, olhar, Pai, para o outro com amor, Senhor, mesmo, Pai, sabendo que o outro não faz daquilo da forma que nós gostaríamos que fizesse, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter um coração compreensivo, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter um coração inclinado a Ti, Senhor, sabendo, Pai, que tudo é para Ti, Pai. Que não é sobre nós, Senhor, mas é sobre Ti, Senhor. E que seja realizado, Pai, a Sua vontade, Senhor, nessa terra, Senhor. Que nós não sejamos, Pai, pedra de tropeço para ninguém, Senhor. Que nós não atrapalhemos o processo de ninguém, Senhor. Que nós não sejamos, Pai, rebeldes, Pai, ao ponto, Pai, de postergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, todos os ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui estudando Sua palavra, Senhor, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, sentindo o Seu amor, Senhor. Que flora, Pai, que abunda, Pai, do coração de cada irmão aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Visita, Pai, agora, Pai, a casa da dona Marineide, Senhor, ore por ela, Senhor, ore pelos filhos dela, Senhor, que seja quebrado, Pai, qualquer corrente, Pai, de iniquidade, Senhor, Pai, qualquer coisa que afasta Ti, Pai, da vida dela, da família dela, Senhor, toma conta, Pai, tome em Suas mãos, Pai, os filhos dela, Pai, tome em Suas mãos, Pai, os netos dela, Pai, tome em Suas mãos, Pai, proteja, Senhor, quebra, Senhor Jesus, qualquer corrente, Pai, que queira atrapalhar, Pai, a vida deles, Senhor Jesus, proteja, Pai, entre com provisão, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor, olhe pelo Senhor Mário, Senhor, pelo James, pela dona Lucinha, Senhor, pela Tamires, Pai, pela Ruth, Senhor, olhe pelo Lucas, Pai, olhe pelo irmão Jurandir, pelo irmão André, Senhor, por todos os outros irmãos, Pai, toma conta dos nossos ministérios, Senhor, toma conta dos nossos projetos, Pai, toma conta, Pai, que seja para Ti, Senhor, que seja para Ti, Pai, a honra, a glória seja sua, Senhor, toma conta, Pai, das crianças enfermas, Pai, das pessoas em necessidade, Senhor, das pessoas nos hospitais, Pai, toca o coração, Pai, das pessoas na prisão, Senhor. Que o seu amor seja derramado, Pai. Que a sua misericórdia seja derramada, Senhor. Que o inimigo não tenha vez, Pai. Que ele não nos veja, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Agora e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.